Olá! Eita glória! Vim trazer uma mensagem para você. São dias que você olha o noticiário, olha as notícias, as conversas das pessoas. São dias que nos deixam preocupados. São dias que muitas pessoas perdem a esperança. Esses dias eu estava falando, são dias injustos. Por quê? Porque fecha tudo. E aquelas pessoas que lutaram, batalharam tanto por uma empresa, vão ser prejudicadas. E contrapartida, tem aquelas pessoas que estão perdendo vidas, estão perdendo parentes. Essas pessoas falam assim, não, vamos fechar porque nós estamos passando por uma dor muito grande. Mas são dias também da gente olhar com esperança. São dias de nós se posicionarmos para ser uma voz do que clama, para trazermos as boas novas. Hoje eu tenho uma mensagem para você. Eu tenho uma mensagem para falar que a sua existência tem um propósito. Que Deus criou o homem, quando eu falo homem, o homem e a mulher, para um propósito. E a Bíblia, a palavra de Deus relata isso. Que Deus, Ele tem um plano inicial. A palavra fala que o plano inicial de Deus, ela descreve. E depois relata a queda, que o homem foi criado por um propósito. Depois a palavra relata a queda. E também a esperança, as boas novas, que é o retorno ao propósito, o retorno ao plano inicial. Deus que tem um plano inicial, Deus tem um propósito para nós. Com a queda do homem, esse plano para, mas Deus tem um retorno para o propósito. O retorno para o plano inicial. Então, a queda do homem, quando o homem peca, temporariamente o plano inicial de Deus para. Temporariamente. E o retorno foi possível por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. Cristo Jesus faz o retorno. Então nós vamos entender o propósito da criação do primeiro homem. Nós precisamos entender o propósito da criação do primeiro homem. Adão foi o primeiro homem. E Adão foi formado para ser um cabeça de raça. De toda uma raça. Adão era uma matriz reprodutora. E a missão era reproduzir segundo a sua espécie. Então o plano do propósito de Deus criou Adão, criou o homem. O homem, depois a mulher. E a palavra fala que ele criou com um propósito. Ele criou para reproduzir segundo a sua espécie. E qual é a natureza que seria reproduzida? A do próprio Deus. Porque a palavra fala em Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem à sua imagem. Então, o propósito, como nós falamos assim, Deus tem um plano inicial. O plano inicial de Deus, quando criou o homem, criou para produzir a sua natureza, para produzir a própria imagem. Então você é criado com o propósito de Deus. Deus te cria com um propósito. Mas o problema se instalou após a queda. Quando a natureza divina foi comprometida pelo pecado e as consequências. Pecado é igual a desobediência e gera consequência. Então Deus cria o homem, sua imagem e semelhança, com o propósito de Adão reproduzir a sua própria espécie, a espécie do próprio Deus, a sua imagem. Com a queda, com a desobediência de Adão, esse foi comprometido. E aí o que acontece? Com a entrada do pecado, a matriz é comprometida. E Romanos 5,12 fala isso. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o escritor de Romanos falando pelo pecado de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o homem, o propósito, o plano inicial, Deus criou o homem à sua imagem. Adão para reproduzir a própria natureza de Deus. Mas com o pecado, através da desobediência, com a queda, essa matriz
falha, ele entra em defeito. E aí o homem começa a reproduzir o quê? O pecado. Começa a reproduzir a morte. E o que é a morte espiritual? É o homem separado de Deus. Que com a queda, com o pecado, com a desobediência, o homem separa. Deus o que faz? Coloca o homem fora do jardim. É como se fala assim, você não está mais na presença. Então a partir daquele momento o homem, naturalmente ele se reproduz, mas espiritualmente morto, separado de Deus, corrompido pelo pecado. E as consequências de Adão passam a reproduzir isso. A consequência do pecado. E Jesus foi enviado por Deus, pelo Pai, para retornar o plano inicial. Então, você faz parte do plano inicial de Deus. Você é gerado debaixo de um plano inicial. E não interessa se a queda. Não interessa se o Adão pecou. Jesus foi enviado para te trazer de volta para esse plano. Consertando aquilo que foi comprometido no começo da humanidade. Em 1 Coríntios 15, do versículo 45 ao 49, fala do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão falhou, mas o último Adão é perfeito. Amém? E Jesus é o último Adão perfeito, sem pecado, que restaura a matriz reprodutora, que restaura a nossa origem. E como isso acontece? Como acontece essa restauração? João capítulo 3, versículo 6 ao 7, diz assim: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer isso? Importa-vos nascer de novo. É uma conversa de Jesus com Nicodemos. E através de Jesus nascemos de novo. Através do seu sacrifício na cruz, que ele se identificou conosco e nos substituiu naquela cruz. Derramou seu sangue nos justificando. E através de todo aquele que crê, a palavra fala, todo aquele que crê, não morrerá, mas terá a vida eterna. E a missão, e qual que é a razão para esse novo nascimento? Que nos livra da condenação. Todos aqueles que processam sua fé em Jesus Cristo estão livres da condenação, do juízo eterno, do inferno, porque isso nos traz salvação. Mas também, além do sacrifício de Jesus, o envio do Pai, o envio de Deus enviando seu Filho. O Pai envia seu Filho para nos trazer o quê? Redenção, remissão. Ele também nos restaura para o propósito. Ele traz o retorno para o propósito. Para quê? Para cumprirmos o propósito. Somos salvos. E somos restaurados novamente para o propósito. Somos restaurados para o propósito original do quê? De ser semelhança de Deus, que restaura a matriz que estava corrompida, que nos traz nova para a origem. Querido, então que você saiba que Deus tem um plano para você, que Deus tem propósito para você. E o plano inicial pode às vezes ter dado errado, com a queda, mas Deus tem um plano para o retorno do propósito. E que para o propósito inicial Deus enviou o seu Filho para nos trazer novamente, nos trazendo remissão, nos trazendo redenção, nos trazendo adoção, justificando nossos pecados, mas também para cumprirmos esse propósito. E a restauração, quando nós nascemos de novo, como fala assim, o que é carne, o que é espírito é espírito. E esse novo nascimento que acontece no nosso espírito, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E há uma restauração do ambiente, há uma restauração da presença. Uma alusão ao jardim, quando o Adão estava ao jardim, que era o ambiente da presença, um lugar favorável. Hoje nós somos restaurados nesse propósito. E querido, e para quê? Para ser um influenciador. Esse é um tempo que quando você volta para o seu propósito, você sabe quem você é em Deus, você sabe que Deus te criou para ser um reprodutor, um cabeça de raça, para reproduzir a sua imagem. Então você é portador de boas novas. Boas novas, portador de esperança. Por mais que os ventos estão soprando, que as águas estão batendo, que as tempestades estão aí, mas quando nós olhamos para Ele, nós sabemos que há esperança. Que quando nós olhamos para Deus através de Jesus, nós podemos falar assim, ei, tem jeito, isso vai passar.
isso vai dar certo. Nós vamos vencer isso. Então, você saiba que o seu retorno ao propósito é como um influenciador. Um homem que acessa os céus para tocar a terra. Hoje, através de Jesus, você tem livre acesso ao Pai. O véu se rasgou de cima para baixo. Então você entra na presença do Pai. E agora, para quê? Para você acessar os céus e tocar a terra. Para trazer a mensagem que as pessoas não estão sozinhas. Que tem um Deus que fala assim, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. E que Ele está com a gente. Tem um Deus que está conosco. Então, quando você é restaurado ao propósito, quando você é novamente enxertado na videira, você fala assim, ei, nós não estamos sozinhos. Nós parece que estamos cercados, mas estamos guardados. Tem um Deus nos guardando. Então eu quero te deixar uma mensagem. Eu quero ser portador de esperança, de boas novas para você. Que parece que você pode estar cercado, mas você está guardado. Tem um Deus que está te guardando. Tem um Deus que está junto com você nesse momento, que está dentro de você. Como eu falei, quando a gente é restaurado no propósito inicial, a restauração do ambiente, o jardim, é restaurado dentro de nós. O ambiente da presença, um ambiente favorável, um ambiente com a chuva de Deus sobre nós. Você, em Cristo Jesus, você é restaurado para esse lugar. Você, além de salvação, é maravilhoso você ser salvo. Mas você é restaurado o propósito em Cristo Jesus. E agora você pode caminhar. Sabendo que tem tempestades? Tem. Tem ventos? Os ventos estão soprando? Sim. Mas eu sei quem está comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele está comigo. E que se Ele me traz de volta para um propósito, se Ele restaura o propósito da minha vida, é que eu vou passar. Não importa a tempestade, não importa os ventos. Eu vou passar, porque eu sei que quem está comigo é maior do que está no mundo. Então, como um portador de boas novas para você, como um portador de esperança, creia. Os diagnósticos contrários, não importa os diagnósticos contrários, é maior que está conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que você saiba, que seja impresso em você, que Deus criou o homem, que Deus te criou com um propósito, que Deus tem um plano inicial para o homem, para ser a imagem e semelhança dele. O homem pode ter falhado, pode ter pecado, você pode ter falhado, pode ter pecado, mas Jesus te traz de volta para o propósito. Jesus te restaura o propósito. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.